Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? Vamos começar aqui então o nosso vídeo da correção da atividade que eu passei para vocês. Então, se vocês leram o texto, né, entenderam o texto, refletiram sobre ele, vocês vão responder tranquilamente cada uma dessas perguntas, dessas atividades aqui, tá? Então, lembrando que você faz isso no teu caderno, né? Você faz atividade no teu caderno, você pega, tira a foto, né? E envia via GSA ou via e-mail para mim, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta: descreva o efeito de cada força representada nas imagens a seguir. Então nós temos um homem passeando aí com um carrinho de bebê, parece que ele está no museu, está vendo imagens ali. Ele está empurrando o carrinho para frente. Então olha com a seta, né? No caso não é uma seta, lembra que é um vetor, né? Ele está mostrando a força vetorial. Então ele está no sentido, na direção, lembra, direção horizontal ou vertical. No caso aqui, está na direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Então, ele está exercendo uma força no carrinho que faz esse carrinho movimentar na direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Não dá para dizer o valor porque não consta aí, mas tem uma quantidade de força aí em Newton que não está representado, mas ele está exercendo e é o que faz o carrinho movimentar. No B, é um paraquedista, a seta está virada para baixo, né? O vetor está virado para baixo. Então, o que é isso? Então, é a força, como ele é um paraquedista, ele está caindo. Então, existe aí uma força-peso que atrai, então, o paraquedista em direção ao centro de massa, né, do sistema que é constituído por ele e o planeta Terra. Então, o planeta Terra está puxando ele para baixo, né? No caso daí da força-peso. Então, nesse caso, eu também não sei qual é o valor, quantos newtons estão sendo aplicados aí, mas eu sei que esse vetor ele está na direção vertical e de cima para baixo, certo? E por último, nós temos aí uma bandeja de um garçom, onde ele está segurando a bandeja, então aí também nós temos uma força, essa seta que representa o vetor está apontado para cima, né? Então o garçom ele está sustentando uma bandeja com um alimento. Então ele está aplicando uma força na bandeja de baixo para cima, que é o sentido, e a direção é vertical. Então ele está contrapondo-se então à força gravitacional, que atrai a bandeja e o alimento para baixo. Por isso que ele consegue manter ela para cima, porque ele está por uma força maior do que a força que está puxando a bandeja para baixo. Até que se a bandeja escorregar da mão dele, cai. Que aí a gravidade por sua, que é a força gravitacional. Tudo bem? Então vamos lá, vamos agora para a próxima atividade 2. Então, continuando então, né? Atividade 2. Vamos lá. Copie os desenhos do seu caderno, representando as forças que atuam sobre cada um dos dois corpos a seguir. Em cada caso, você vai representar a força resultante, indicando seu módulo, sua direção e seu sentido. Então, é aquilo que a gente viu. Aí nós temos no A, nós temos um objeto retangular, onde tem duas forças, né, sendo aplicadas da direita, da esquerda para a direita. Então, os dois estão no mesmo sentido. Lembra, a direção é horizontal, o sentido da esquerda para a direita. Então, os dois estão no mesmo sentido. Então, o módulo é a soma dos dois, porque eles estão no mesmo sentido, na mesma direção. Então, o módulo é igual a 300, que é a soma da força 1 com a força 2, 100 mais 200. Então, o módulo é de 300 newton, a direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Diferente do que ocorre no B. No B nós temos uma bola azul, onde tem uma força sendo aplicada para cima de 150 newtons e uma aplicada para baixo de 200 newtons. Então, no caso, a direção aí ela é vertical. A força em vermelho
está no sentido de baixo para cima, e a força em amarelo de cima para baixo. E a gente percebe que quem é maior aí, qual tem a maior força? A F1, que é de 200 newton, porque a F2 é de 150. Então, qual que é a resultante? Você tira 200 de 150. Se fosse 150, o objeto não se moveria, mas você tem 50 newtons a mais de cima para baixo. Então, o módulo ele é igual a 50 newtons, a direção é vertical e o sentido vai ser de cima para baixo, porque a força para baixo está tendo maior intensidade do que a força de baixo para cima. Deu para entender? Tranquilo, né? Isso está bem explicadinho lá no texto, está bem explicadinho no outro vídeo que a gente leu junto. Então, o terceiro. A fotografia abaixo ela mostra um momento em que um jogador de futebol ele pula e cabeceia uma bola. Com base nessa imagem, que evidência nos permite perceber a manifestação de uma força? Justifique. Então vamos lá. Ó, além de visível contato, né, entre a bola de futebol e a cabeça do jogador, a gente consegue observar que a bola sofreu uma deformação. Isso é legal, gente. Essa bola não está murcha. Quando o jogador chuta ou cabeceia, a bola vai sofrer uma deformação. Então, isso, como a gente leu lá no texto, é uma das manifestações da força, que é a deformação do objeto ou corpo em questão. Bom, agora o 4. É um pouco mais chatinho esse 4, mas vamos fazer junto. As figuras mostram 4 situações em que uma força da mesma intensidade, então isso é importante, é uma força da mesma intensidade, ela é exercida sobre o mesmo objeto que está em movimento horizontal para a direita, com a mesma velocidade. Então, ele pede para classificar as situações de acordo com o valor do trabalho realizado, do menor para o maior, ou seja, aquele que tem menos força de trabalho e aquele que tem mais trabalho. Então, a gente olhando aí as setas, isso é importante, então, você olhar as setas, o A, lembrando que é a mesma intensidade, né, o mesmo valor, então nem precisa aparecer o valor, é só você saber que a intensidade é a mesma. Então, no A está sendo a força, ela é na vertical, de baixo para cima. Na B, é na horizontal, da direita para a esquerda. A C é horizontal também, da esquerda para a direita. E a D é, no caso aí, é na diagonal, de cima para baixo. Tá? De cima para baixo, da direita para a esquerda, mas na diagonal. Certo? Então, como é que eu vou classificar isso, né, do menor para o maior? Então, bom, primeiro, a força B, né? A força é aplicada no sentido oposto ao movimento. E o trabalho, então, ele é negativo. Esse seria o menor. O D vem depois. Por quê? Porque parte da força é aplicada no sentido oposto ao movimento, enquanto parte é aplicada perpendicularmente. Assim, o trabalho é negativo, porém, de módulo menor do que na situação B. Tá? O A, ele veio A depois, porque toda a força é aplicada perpendicularmente ao movimento, então o trabalho vai ser nulo. E o C, a força é aplicada na mesma direção e sentido do movimento, então o trabalho é positivo. Então a sequência é B de bola, D de dado, A de amor e C de cachorro. Certo? Então é isso. Agora o exercício 5 é só fazer continha, aquela fórmula que a gente viu lá, que é trabalho igual a força vezes ΔS, que é o deslocamento. Então ele já dá as informações para a gente aí. 5. Qual é o trabalho da força que uma pessoa faz quando empurra um carrinho de supermercado com uma força de 5N na direção do movimento? Por exemplo, 2 metros.
Então, é só você fazer trabalho é igual força vezes ΔS. Qual que é o valor da força? É 5. Qual que é o valor do ΔS, que é o deslocamento? 2. Então, 5 vezes 2, lembrando que trabalho é dado em joule. Então, 5 vezes 2, 10. 10 o quê? 10 joules. Gente, é muito, muito importante quando você faz uma conta dessa, você colocar a unidade. Se você não colocar, se você colocar, você pode colocar o símbolo tal igual a 10. Tem lugar que vai considerar isso errado. E por que está errado? Porque você precisa escrever qual é a unidade. No caso aqui é joules. Então você tem que fazer tal, né, trabalho igual a 10 joules. Não esqueçam isso, tá? Fundamental. Agora, o outro aqui, o 6 também é uma continha. Uma pessoa faz uma força horizontal de 300 newtons para empurrar um armário por 2 metros em 5 segundos. Qual é o trabalho realizado pela força aplicada por essa pessoa? Gente, ele está perguntando qual é o trabalho. Mesma fórmula. Trabalho é igual ao F, que é a força, vezes o ΔS, que é o deslocamento. Qual é a força? 300 newtons. Qual é o deslocamento? 2 metros. Então, qual é o trabalho realizado? Tal, o trabalho, é igual a 300 vezes 2. 300 vezes 2 é 600. 600 o quê? Joules. Ah, professor, e esses 5 segundos aí? O cara pôs 5 segundos só para te atrapalhar, porque ele está perguntando qual é o trabalho, e o trabalho é uma fórmula só. É tal igual força vezes ΔS, tá? Então não importa o tempo que ele levou, ele só quer saber o trabalho. Tudo bem? Então vamos lá. Então os 5 segundos é irrelevante, ou seja, ele não é importante para achar a resposta. Na sétima, identifique os tipos de alavanca que estão representados abaixo. Então nós vimos lá 3 tipos de alavanca, né? Então no A nós temos uma pinça, tá? Então no caso da pinça nós temos uma alavanca interpotente, certo? Na B nós temos um abridor de garrafa. Na B é uma alavanca interresistente. E por último, no C, o rapaz levantando uma rocha aí com um apoio, né? Um pedaço de pedra que está dando apoio e um pedaço de madeira, né? Essa é a interfixa. E para finalizar, a 8 ele fala: para levantar um copo, o bíceps precisa se contrair e exercer uma força sobre o antebraço, né? Então o bíceps é esse músculo aqui e o antebraço é aqui. Esse, para quem não sabe, isso aqui é braço. A gente costuma falar que tudo é braço, né? Mas isso é braço e isso é antebraço, quer dizer, antes do braço, tá? Então ele pede: faça um esquema em seu caderno indicando o ponto de apoio e as forças potentes e resistentes em ação no caso mencionado. Então, no caso aí, o cotovelo ele vai ser o ponto de apoio, né, que ele está pedindo. O ligamento do bíceps com o antebraço é a força, esse ligamento aqui é a força potente. E a extremidade do antebraço, que é na região da mão, vai ser a força resistente, tá? Então é isso. É a aplicação do que a gente viu na aula anterior. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, manda e-mail. E lembra de mandar atividade para mim no GSA, né, o Google Sala de Aula, ou por e-mail. Então tá, gente. Um abraço para vocês e até a próxima.